E aí, olha só, falar um pouco agora de CPI. Marcelo Queiroga, nosso atual ministro da Saúde, ele já prestou lá, né, o depoimento dele, mas porque ele não criticou o governo, não gostaram. Não gostaram, ele não criticou o governo, ele não entregou a cabeça de Bolsonaro, como assim? Se esperava disso, se esperava que ele fosse implodir o governo, né, colocar Bolsonaro na cadeia, acho que é isso que esse pessoal quer. E por conta disso, o Omar fez uma live com Marco Antônio Villa, vocês devem conhecer quem é, para falar que foi uma decepção. O Queiroga vai ter que chamar ele de novo. Ele vai ser reconvocado. O presidente da CPI, o Omar, classificou neste domingo como uma grande decepção a postura do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que depois a comissão nesta semana se esquivou de declarar sua posição sobre o uso dos remédios polêmicos. Segundo o Omar, Queiroga com certeza será reconvocado para falar mais uma vez à CPI, diante das contradições expostas entre a política do governo Bolsonaro na pandemia e as diretrizes do Ministério da Saúde. Além disso, o Omar também, criticou a falta de planejamento do Ministério no combate à pandemia e a postura de quem prescreve medicamentos sem ser profissional da saúde. Opa, que já está indo. Que lado já está indo? Os medicamentos polêmicos. Para o Omar Aziz, no entanto, um ponto em comum dos depoimentos dos três médicos é que nenhum apresentou ter um planejamento para enfrentar a pandemia. Nenhum deles tem planejamento. Ainda estão todos batendo cabeça em relação à pandemia depois de um ano. Pronto, é aí no coisa. O mundo todo vem tendo problemas. Todo mundo vem tendo problemas. Mas até agora, os brasileiros não têm solução para um problema que o mundo não sabe como resolver. Não, como é que o brasileiro não tem? Vamos ter que prender o brasileiro. Porque você sabe, o brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Era obrigação do Brasil ser o pioneiro, de achar solução para tudo da vida. Menos mal ainda criticou, os outros dois. Não falou que é só o ministro atual. Apesar de lembrar que Mandetta levou à CPI, uma carta em que alertou o presidente sobre a gravidade da pandemia. Aziz disse que o ex-ministro também não conseguiu dizer à comissão qual foi o planejamento tocado por ele enquanto estava com o titular da saúde. E aí, Mandetta, você fez o quê? É isso... Cara, eles querem respostas a todo custo, ainda que as respostas não existem. Mas a resposta não existe, não importa, eu quero a resposta. O presidente da CPI ainda avaliou que não é maioria, mas sim uma minoria no Brasil que defende o uso dos polêmicos. Parece que é uma maioria, e não é uma maioria. Eles têm um poder de mídias sociais muito grande. 58 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro. Mas ele acha que não somos a maioria. Não somos a maioria. O cara venceu as eleições. Não somos a maioria. É lógico que é uma campanha arquitetada por poucos, mas que parece milhões, fazendo esse tipo de propaganda enganosa, mentirosa. Uma pessoa dessa, se dá medicamento, que leva a pessoa a óbito, é a mesma coisa que você, olha só, usar uma furadeira ou um guarda-chuva, igual o pessoal do Jacarezinho na pessoa. Não há diferença. Se está cometendo, meu Deus, já retirando a vida. Então o Congresso tem a obrigação de ser bastante rigoroso, com uma lei bastante rigorosa em relação à prescrição de remédios por não profissionais. Menos mal não está falando dos médicos, que os médicos não podem. Ainda. E olha só isso daqui. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. Isso daqui deveria rodar todas as redes. Isso daqui, os ministros do STF deveriam ser arguídos, questionados incessantemente, sabe? Em todos os locais. Todos os locais. Brasília hoje não deveria sequer abrir. O jornal Folha de São Paulo, na coluna do Celso Rocha de Barros, escreveu o seguinte texto, cuja manchete é: Consultório do crime tenta salvar Bolsonaro na CPI. Peraí, um consultório do crime? Existem criminosos que estão tentando salvar Bolsonaro? O que é que está acontecendo aqui? Falando em Queiroz, se no Rio de Janeiro Bolsonaro era amigo do chefe da milícia, escritório do crime, na CPI, Bolsonaro é defendido pelo que podemos chamar de consultório do crime. Grupo de senadores que buscam tumultuar a investigação, mentindo sobre medicina.
Seus principais representantes são Eduardo Girão e Luiz Carlos Renzi. A Folha de São Paulo está chamando 2 senadores de criminosos, o Eduardo Girão e o Luiz Carlos Renzi. O que vai ser feito? Porque por muito menos, mas muito menos, isso aqui é atribuição de crime. Isso é atribuição de crime. Na pior das hipóteses, uma difamação, né? Uma calúnia. Muito menos que isso, né? O STF fez uma busca e apreensão em muita gente, colocou gente presa por menos do que isso. E aí? Vai ficar nisso? Ficar nisso? Rapaz. E pergunto, né? Porque dependendo de mim, eu vou ficar lá nas redes sociais, né? Questionando os senadores. E aí, o que é que vai ser feito? Porque quando é com a direita, Ave Maria. Continuando aqui ainda na CPI, Ivan Valente denuncia Pazuello e Maíra Pinheiro à Comissão de Ética Pública. O ofício cita a tentativa de imposição pelo Ministério do chamado tratamento precoce em Manaus. Uma representação feita pelo deputado Ivan Valente, do PSOL, junto à Comissão de Ética Pública, veiculada à Secretaria-Geral da Presidência, denuncia o Pazuello e a médica Maiara Pinheiro. A médica, né? A médica, o político sabe mais do que os médicos, isso é óbvio. O ofício também cita a tentativa de imposição pelo Ministério do chamado tratamento precoce e pede que os dois tenham sua conduta analisada. Todo custo eles querem, né? Prender pessoas, punir pessoas, não quer descansar. É o pessoal a gente sabe que já vai fazer isso daí.